Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Douglas Mônaco. Bom, meu querido, como é que você tá? Tudo Vamos bem? que vamos. E seja bem-vindo Tudo jóia. aqui. Espero que a gente bata um papo legal. Esses Vamos minutos, sim. alguns assuntos talvez polêmicos, vamos ver se é ou não. Para mim, nada é polêmico, é só diferença de ideias, talvez para algumas pessoas. Mas o mais importante é a gente aprender aqui, compartilhar conhecimento ou abrir novos pensamentos, né? Para a gente poder pensar e refletir novas ideias. E é um prazer estar recebendo você aqui. Bom, se é presente, eu não vou fazer apresentação, eu não sou Jô Soares ou qualquer outro que fala, agora vai entrar e tá, blá, blá, blá. Não tem essa, por favor, aí, Sim. Douglas. Não, eu sou Douglas Mônaco, eu trabalho com programação neurolinguística, dou treinamentos na área de programação neurolinguística, faço atendimentos na área de hipnose, hipnoterapia, e também estou fazendo uma formação, finalizando uma formação em analista comportamental com Enneagrama. Tá ligado às personalidades. E é um assunto que a gente pode marcar e trocar uma ideia que é muito interessante quando se trata de pessoas, times, né, nas empresas, como cada um tem a sua personalidade, e quando você começa a entender mais como funciona a cabeça do outro, os seus relacionamentos melhoram, logo a produtividade, tudo fica melhor, né? Que é isso que importa na empresa, na verdade. Legal, legal. E então a gente está aqui hoje para bater um papo que foi conversado assim em 2 minutos. O que você está fazendo? Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Estão até atendendo pedidos, né, de muita gente que entrou em contato. Ei, vai voltar vídeo. Agradecer a galera do canal, que tem um monte de gente assinando, mesmo o canal tá meio parado, cara. Bem legal, Douglas. E falar que o mundo compartilhado, se não fosse o Douglas, ele não existiria. Né? Pode dar risadinha e pensar, não é, mas pô, ele estava lá na primeira gravação, lá em 2017, onde a gente foi gravar ao vivo, né? A gente foi gravar lá. Gravar ao vivo é meio esquisito, eu vou falar aqui, né? Mas nós fomos fazer a gravação presencial, né? A gente tá nesse mundo de pandemia, tá começando a pipocar aqui o tic-tac do menino. E o Douglas estava lá, não só nesse, em outros também, e criamos o canal aí, a gravação com várias pessoas, informação para startup e tudo mais. E aí, anos se passaram, estamos aqui de novo. E aí a gente, como você falou, batemos um papo rapidamente, muito rapidamente, no WhatsApp aqui, falou, opa, tem um assunto legal aí pra gente falar, e vamos jogar esse assunto. E aí eu quero saber, o assunto foi... Agora que vem, né? Botar fundo musical aqui. Mindset ágil não existe. Eita, agora vai dar uma brigalhada aí, vai ter nego saindo de foice na mão aí pela rua. Mindset ágil não existe. Explica mais aí esse pensamento aí, Douglas. Vai. Bom, na verdade, vamos por partes para ninguém crucificar a gente. Isso aqui é um pensamento, pessoal, né? Eu e o Zé, a gente gosta de trocar uma ideia sempre, de olhar a mesma coisa, só que por um ângulo diferente, colocar à prova aquilo que a gente acredita como verdade. E isso é uma coisa que eu vejo bastante no mundo, né? Dos grupos que a gente participa, que eu participo, né? O Zé também participa de alguns, que a gente colabora em alguns. E a gente vê bastante falar de mindset, né? O que é mindset para vocês? Fala para mim. Vamos começar por aí. Boa. Então vamos lá. Mindset é uma palavra em inglês, certo? Que a tradução literal seria a configuração, né? O set é a forma que está configurada a mente. Mais ou menos isso seria a tradução aí literal. Mas nas minhas pesquisas e estudos durante os anos, eu entendi que mindset seria a melhor tradução para o português do Brasil, seria mentalidade. E no dicionário Aurélio, mentalidade significa hábitos psíquicos. Né? Então, qual é o hábito da mente que você tem? Resumidamente, claro, a gente pode pegar até a definição depois do Aurélio, aí se alguém se interessar pode pegar ali. Então, seria mais ou menos isso. Nossa, bem definido, bem esclarecido. E a ideia é porque essa palavra mindset, ela de repente deu um boom. Eu acho que eu, pelo menos, passei a entender mais quando eu vi o livro Mindset mesmo, né? Quando ele fala do mindset de crescimento, mindset fixo. Foi aí que começou, que pelo menos eu comecei a ver mais a fundo sobre isso.
Aí na agilidade foi utilizado bastante esse conceito, né? Mindset ágil. Tem que ter um mindset ágil. Para você trabalhar no time, você tem que ter um mindset ágil. Você, Zé, que é um cara certo para me ensinar isso agora. O que é o raio do mindset ágil? Boa. Sou o cara certo. Agora pressão em cima de mim. O que eu poderia falar é o seguinte, o mindset ágil, aí a agilidade, se a gente pegar, entre aspas, é só assunto polêmico, galera. Só assunto polêmico. Se a gente for pegar lá, entre aspas, com todo respeito, né? A Bíblia da Agilidade, que contém 5 valores e 12 princípios, escrita em 2001 por 17 pessoas, né? Poderia se resumir aí, eu vou fazer aqui uma ideia de resumo, seria você ser adaptável. Acho que seria a melhor forma, né? Então, ser ágil é você ser adaptável. Sendo assim, ter uma mente com o hábito de aceitar a adaptação, de ser adaptável. Então, ter o hábito de aceitar bem as mudanças que acontecem, aceitar essas mudanças. Acho que seria mais ou menos essa explicação. E aí? Entendi. Bom, dentro disso, é legal que assim, o mindset ágil, ele já coloca que você tem que ser flexível, né? Tem que se adaptar às mudanças, né? Uma mente mais de adaptação mesmo ao meio, ao clima, tudo que acontece, você tem que aprender a se adaptar. Isso é ter um mindset ágil. Só que ele tem os valores, né? Tem os valores lá, tipo, no Scrum, se eu não me engano, né? Tem os valores, os pilares e Isso. tudo mais. Esses valores, por exemplo, como que você vai se adaptar vamos dizer assim, a essa diversidade, sendo que os valores são fixos? Opa, comecei a gostar da história aqui. Trouxe o microfone para frente, deixa eu... Vamos lá. Como que eu vou gostar? Como é que é a pergunta que você fez? Não, como que eu vou me adaptar a algo, sendo que os valores são fixos? Então, não tem lá que eu tô bem enferrujado, os né? 4 valores, vamos lá. Os 4 valores, lá no né? manifesto. Tem para a gente não cometer aí, para algumas pessoas falam que a gente para não cometer a gafe, né? Ou como é que a galera fala, condena a gente? A heresia, né? De falar errado aqui. Vamos abrir aqui, ó, manifesto, Agile Manifesto, né? Vamos pegar em inglês lá, Agile for Teachers, não, Agile Manifesto. Opa. Vamos pegar para eu ler. Sei de cor, mas pode ser que saia, né? Não, tudo bem. E é diferente, então só para não dar chabu. É que você falou de uma data de 2001, se eu não me engano. Isso, foi quando eles escreveram o manifesto lá em Utah, né? E os valores foram colocados. Aí eles escreveram esses valores, 4 valores. Então, lendo para a gente não cometer, né? Ninguém nos condenar aí pela heresia de falar uma palavra ou outra errada. Vou ler exatamente aqui para todo mundo, né? O primeiro deles é indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, aqui não existe o processo e ferramenta, mas é mais do que processo e ferramentas. Software funcionando mais do que documentação extensa. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. E mudanças, resposta a mudanças mais do que seguir um plano, né? Eu fiz a tradução aqui automático, né? Para não cometer heresia, mais uma vez, né? Depois a galera bate na gente, né? Cadê o português? Aqui, ó. Por que o pessoal vai fazer isso, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano. Esses são os 4 valores do Manifesto Ágil de software, escrito em 2001, que acabou, né, trazendo todos os outros manifestos aí, que agora saiu de RH, saiu de um monte de área, mas surgiu aí a agilidade que a gente fala, vem entre aspas, como eu falei, dessa Bíblia aqui de uma página, né? 4 valores e 12 princípios. Então, aí eu já vi algumas vezes as pessoas discutindo nos grupos
as pessoas se sentem ofendidas. Você já viu isso acontecer muito dentro dos grupos de discussão, né, Zé? Tipo, uma pessoa fala uma coisa, a outra entendeu de um jeito, aí a outra se sente ofendida, e essas coisas de tipo... Eu acho que, na minha visão, na verdade, isso está sendo um pouco esquecido também. Essa adaptação, ela não acontece. Esse mindset ágil de você se adaptar, ele existe numa escritura, mas ele na prática ele não existe. Então, assim, o mindset ágil, ele não existe. Essa é a minha visão. A gente fala sobre esses termos, a gente tem o direcionamento, mas quando você vai para a prática, você está tratando pessoas. E mindset, antes de ser mindset ágil, tem um negócio que chama mindset. E mindset, ele é um ajuste na mente, que na PNL a gente chama isso de metaprogramas, que cada um fazendo esse ajuste desses metaprogramas dá um resultado diferente. Então, os meus ajustes mentais e os seus ajustes, eles são diferentes. Pode ser que em algumas coisas eles casam, sim. Porém, com a minha experiência e a sua experiência, com a mesma informação, a gente dá um resultado diferente. Então, o meu mindset ágil, ele é diferente do seu mindset ágil. Então, o mindset ágil, ele não existe. O padrão. Consegue entender a diferença? Consigo. Você está falando que, tangibilizando para quem estiver ouvindo, a maneira que está o meu cérebro, entre aspas, setado, né, os hábitos, ou a programação, como você falou, está aqui sobre esses exemplos, né, os 4 valores aqui da agilidade, eles estão de uma maneira no meu cérebro e estão de alguma maneira diferente também no seu, apesar de ser parecido e tudo mais, mas tem uma diferença nessa programação que a gente tem aqui dentro do cérebro. Seria isso. Por que isso também dá diferença? Além dos valores, dos 4 valores dentro da agilidade, tem os meus 4 valores principais e tem os seus 4 valores principais. Então, os meus 4 valores somado com esses 4 valores da agilidade vai dar resultado diferente com os seus 4 valores, com os 4 valores da agilidade. Tem pontos que você pode colocar isso como mais importante, porque tem valores seus agregados àquilo, e vai dar um resultado diferente. A partir daí, você vai começar a defender os valores, o mindset ágil, de uma visão de mundo sua, não necessariamente como é. A gente chama isso na PNL também, que o mapa não é o território. Aquilo que eu vi, ouvi, senti e eu entendi do mundo não tem nada a ver com o mundo. Então, eu gosto de usar muito o exemplo de uma comida. Tem pessoas que não comem cebola, por exemplo. Assim, não, como cebola é horrível, cebola tem um gosto horrível, que não sei o quê. Tem pessoas que amam cebola. E a cebola é a cebola, ela é assim por si só, ela é a cebola. Então, conforme o meu mapa, os meus valores, a cebola vai ter um significado. Então, se chegar alguém e falar, não, a cebola, ela é X, a gente está falando, estamos dando um exemplo como foi em 2001, né? Tá falando, não, agilidade é isso aqui, é a cebola. Como cada um experimentou essa cebola, vai dar um resultado diferente. Então, cada um vai ter uma percepção diferente do que é o mindset ágil. Então, defender uma máxima na agilidade, ela é bonita, ela é filosófica e ela é um guia. Mas na prática, eu vejo bem diferente, sabe? Porque algumas pessoas se ofendem porque feriu o seu valor. Às vezes não feriu o valor do mindset ágil, da agilidade, mas feriu o valor pessoal e a pessoa, ela mistura esse valor pessoal com esse valor da agilidade e começa a gerar todo um conflito, toda uma confusão. Então, a partir disso, eu falei para você... Muito bom. Falei assim, mindset ágil não existe. Pensa nisso. Eu vou trazer um outro. Seria mais ou menos outra analogia. Seria mais ou menos assim. Existe um meio copo d'água. Aí uma pessoa olha e fala que ele está meio vazio. O outro vai falar que está meio cheio. E vai ter um outro falar que não, é só um copo d'água. Normal. É o realista, né? Talvez, né? O otimista, o pessimista e talvez o realista. Não, é um copo d'água. Ele não vê. Então é a maneira que a gente tá. Então essa... Cara, na hora que for esse negócio aqui, vai ter um monte de... Mas não.
Mas vamos lá, pergunta então. Uhum. Se cada pessoa vê o mundo de uma maneira diferente, ou tem um gosto da maneira, né? Igual a cebola aí, né? Acha que é de uma maneira diferente. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre a história do mapa e o território aí. Qual que é a diferença seria? O que é o Mapa mapa e o território. território, no caso desse exemplo Legal. que você deu? Vamos lá. O mapa, ele é toda a percepção que eu tenho do território. E o território é a realidade em si. Essa é a fala na PNL. Então é assim, ó. O que eu percebo do mundo é diferente do que realmente é o mundo. Então, a minha percepção sobre as coisas, como eu percebo a vida, como eu percebo as coisas em minha volta, é como eu determinei, eu que dei o significado para aquilo. E a gente chama isso de mapa. Um exemplo, como que são esses mapas, né? Esses mapas mentais na nossa mente. Quando você, por exemplo, talvez foi andar de bicicleta a primeira vez. Aí você caiu, machucou, ralou o joelho. Aí você pegou, criou um mapa. O mapa, normalmente, ele é criado quando tem um forte impacto emocional. Existe uma emoção ligada ao aprendizado. Tudo que você aprendeu colocando uma emoção na sua mente. Isso criou um mapa. Quando você tomou, talvez, uma cerveja, você teve uma emoção sobre aquilo, um sentimento sobre aquilo, e associou essa informação a essa emoção, a esse sentimento, e isso criou um mapa. Se você, por exemplo, foi para os Estados Unidos e teve uma experiência ruim dos Estados Unidos, você tem um mapa na sua mente de que os Estados Unidos é péssimo. Você fala assim, quando alguém fala assim, o que você acha dos Estados Unidos? Você fala, meu Deus do céu, lá é assim, é assado, as pessoas são dessa forma. Você tem uma experiência ruim sobre os Estados Unidos, então você, com seu mapa, você passa a sua percepção do mundo para as pessoas. E os Estados Unidos é os Estados Unidos. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, e os Estados Unidos ele é um país, e, enfim, ele é a realidade. Os Estados Unidos é a realidade em si. Então, ele seria o território. Eles utilizam essa ideia do mapa e território da analogia de que se você pegar um mapa da cidade de São Paulo e for andar por São Paulo, o mapa da cidade de São Paulo não descreve realmente como São Paulo é. Então, aqui você vai ver as linhas do mapa, uma rua cortando, só que quando você vai e pisa no território, ele é totalmente diferente do que um mapa mostra dele. Consegue perceber a diferença? Consigo. Então, com os exemplos? Tentando trazer assim, não deixando a sua explicação simplista, muito pelo contrário. Mais simplista? Mais simples, para todo mundo entender aí, quem vê. Claro. Posso ter mais profundo, esse mapa que você está falando seria os registros que a gente faz aqui no cérebro. Então, o registro que eu tenho é diferente do meu registro, o aprendizado que você fez. E um ponto legal que você colocou esse registro ele é feito sempre quando há uma emoção misturada. Se não houver essa emoção, ele não registra ou o registro fica mais suscetível a desaparecer mais rápido, por exemplo? É que normalmente o aprendizado ele vem com a emoção. Você lembra da emoção, a emoção ele começa a juntar todas as informações que estão misturadas, vamos colocar assim, cada uma na sua área, e a partir dessas áreas se combinando, você tem a lembrança, a memória dessa informação. Então, quando você toca um instrumento, por exemplo, como você aprende a tocar um instrumento? Você tem que ter a sinestesia, você vê o som do instrumento, você tem a pegada, você aprende as posições, então são vários níveis de aprendizado no seu corpo que gera aquela dorzinha talvez no dedo e aquele sentimento, e esse sentimento e essas emoções vão sendo gravadas junto com a informação. Então elas são colocadas juntas no seu... Legal, esse seria o mapa. Aí o território que a gente está falando é a realidade que lá existe. Então, quando eu fui lá no exemplo que você deu dos Estados Unidos, eu vivi, eu estou lá, a rua, a árvore, aquilo lá é o território. Quer dizer, a realidade é aquela a realidade. que pode ser ou é diferente do meu registro? Que pode ser diferente também. Isso é uma coisa que é muito incrível, porque assim, eu me lembro de uma experiência que foi falada de peixes que são criados em aquário redondo. Eu não tenho a fonte aqui para citar, mas eu me lembro de ter estudado sobre isso, ter visto uma vez sobre isso, falando que peixes que foram criados em aquário redondo, eles têm uma deformação nas vistas, então eles enxergam o mundo de forma diferente.
E era até uma brincadeira com a Terra, né, esférica, sem a Terra plana. Não vamos entrar Não no entre, não entre nesse assunto, pelo amor de Deus. É uma analogia de tipo assim, se o peixe que ficou no aquário redondo, ele deformou as vistas, né, e vê o mundo de uma forma diferente, a gente também pode ter uma percepção da realidade totalmente diferente. Era só uma ideia para falar sobre isso, para você perceber que mesmo a gente enxergando o negócio, aquele negócio pode ser totalmente diferente do que ele é. Então, tem ele, na sua essência, o território, que a gente chama de realidade, e tem o que eu entendo da realidade. Então, e depois, quando eu passo isso para você, eu já passo diferente ainda tem o que você entende do que eu te falei. E isso vai se distorcendo cada vez mais. E aí vem o famoso efeito telefone sem fio, né? Telefone sem fio, exatamente. Legal, adorei a pergunta. Agora vamos voltar lá para agilidade. Uhum. Então, vamos lá. Rapaz, o assunto tá... Peraí que eu... Vamos perguntar aqui para todo mundo entender. Quando a gente está falando, então, que quando você afirma, né, que o mindset ágil ele não existe, é porque o único mindset é que não existe. É isso. O mesmo mindset ágil. Se a gente conseguisse uma definição exata do que seria um mindset ágil. Ou como, por exemplo, a Estátua da Liberdade lá, ou vamos dar outro exemplo aí para sair dos Estados Unidos, o Cristo Redentor. É físico, tá lá, certo? Ele é o território, correto? Se eu for lá e Corcovado, aquele é o território. Então, o documento aqui, né, o Manifesto Ágil, ele seria o Cristo. O Cristo. Só que o entendimento que eu tenho sobre, ou a experiência que eu tive com esse manifesto na minha vida, é a que vai fazer o meu mindset. Por isso que ele é diferente em mim e em você. Ou pode até ser parecido, mas ele pode ser diferente. É que a minha percepção sobre, por exemplo, colaborar. Vamos dar um exemplo. Colaboração, certo? Perfeito. Vamos fatiar aqui os 4. Vamos fatiar. Colaboração. Para uma pessoa que tem um mindset que ela é mais individualista, colaboração pode ser visto de uma forma não muito legal. Ou ele enxerga isso de uma forma diferente. Às vezes, entregar pouco para ele é muito. Só que para quem cobra a colaboração, para que seja a colaboração, pode ser que ele cobre que o cara não entregue nada. Então você percebe que é subjetivo? Então, e mas aí eu falo que esse cara não tem um mindset ágil, é errado? Então, é por isso que eu tô dizendo. Aí eu vou falar que esse cara não tem mindset ágil, porque eu percebo da minha forma que eu acho que deve ser. Porque ninguém falou assim, é colaborar. Ninguém falou assim, é colaborar esse tanto ou esse tanto. Colaborar é colaborar. Boa. Não então, tem uma medição para saber, né, quanto ágil Exato. Colaboração. Porque, assim, pro cara que isso aqui para ele é muito, internamente aqui, tá? Na mente dele, isso aqui para ele é muito. O cara que tá cobrando ele pode ser extremamente insignificante. E aí, quem tá certo? Sendo que o manifesto é ele é o território e as nossas percepções sobre o território é diferente. E aí, quem ganha? Quem que ganha? Eu vou deixar bem polêmico. Quem ganha, normalmente, é o cara que tá canetando, né? É o cara que tá... É o cara que tem mais poder, no caso. Porque se a gente for falar... Não vamos entrar no assunto de empresas hierarquizadas, não. Deixa para outro assunto, né? Mas, independente da hierarquia, se existe não hierarquia tradicional aí e tal, existe poderes, né? Então, o cara que é mais poderoso é o que vai fazer. Líder. O líder. Ele é o líder do time. Ele chegar e falar ele tem o poder. Alguém deu o poder pro cara, né? Então, Boa. A pessoa mais poderosa na organização é que vai. Uhum. Exato. E vamos colocar assim, podemos usar líder? Podemos usar o líder do time? Como que não, pode ser o melhor? Fala aí, aqui talvez vá abrir outras... o que é líder? Aí começa a... Não queremos entrar nesse conceito. A gente só está querendo dividir para ficar fácil o entendimento, tá bom? Então vai lá. Não quer ser... nós usamos todos os termos corretamente. Não. Acho que se você está assistindo esse vídeo, você entendeu o conceito, aí deu certo. A gente passou a informação. Porque, na verdade, aí a gente volta de novo, né?
O cara pode, quem está escutando isso, a pessoa que está escutando o que a gente está falando, ele tem um mapa totalmente diferente do nosso. Então ele pode conflitar, entender diferente o que a gente está falando e gerar um resultado diferente. Opa, então peraí, não, vamos continuar. Pausa, voltamos a esse assunto. Então, você está dizendo que o que nós estamos falando aqui, conversando, e de alguma maneira conflitando as nossas ideias e chegando talvez em algum consenso, né, ideias iguais, pode ser que as pessoas que estejam vendo esse vídeo agora tenham interpretação ou totalmente diferente. Sim. Porque aí dentro dele lá, né, aquele registro, o mapa que vai ser registrado. O mapa dela pode ser diferente do que a gente está conectado. A gente está com um mapa bem próximo, né? Porque a gente já até conversou outras vezes sobre isso. Então a gente está com um mapa mais alinhado. Mas uma pessoa que está com um mapa extremamente diferente do nosso e não é que está errado. Entenda uma coisa, não existe o certo e o errado. Existem mapas diferentes. Existe você tem um mapa diferente do meu, mas em alguma coisa a gente é parecido, mas tem uma pessoa que vai ter um mapa extremamente diferente do nosso. E vai falar, olha, eu acho que tudo que vocês falaram está totalmente errado. Então, por quê? Por que ela vai falar isso, né? Ou por que ela fala assim, olha, eu não concordo? Porque o nosso mapa, a nossa conversa está conflitando com o mapa dela. Aí começa a divergir. Então, por isso que talvez as pessoas que ainda não vivenciaram... Aí fica até difícil de eu perguntar aqui, hein? Uma experiência boa com agilidade, não sei se é boa ou não, né? Mas tipo... Positiva? Boa. Positiva com a agilidade, o manifesto em si e tudo mais. Quando a gente vai falar sobre esse assunto, o mapa dele tá diferente e aí ele vai questionar e não acreditar ou... Não quero. Isso não funciona. Falar, não, isso não funciona. Não, que não sei o quê. Mas por quê? Porque ele já registrou. Tem uma emoção ruim, sabe? Tem um registro negativo sobre isso. Então, logo o mapa dele é esse e ele vai falar, isso para mim não serve. Né? Pergunta, nem sei se você vai responder. Vou fazer pergunta, agora depois pergunta. Seguinte, bora, se a gente souber responder. Se eu não tenho, se o mindset ágil não existe, porque ele nunca vai ser aí eu acho que deixando claro para todo mundo, é isso que você quis dizer, correto? O único mindset... O mindset ágil, e se isso tiver escrito... Como no manifesto, por exemplo? Como no manifesto, ele é um guia de alguém... Olha só que interessante. Em cima do mapa de uma pessoa, ou de várias, mas você percebe que é pequeno? Porque assim, ó, imagina que escreveram... Eu sei que o manifesto ele foi escrito teve muita colaboração, né? Mas 17 pessoas, assim, se eu não me engano, né? Se eu não mas ele não continuou sendo trabalhado? Não? Então, desculpa. Foram 17 pessoas. Posso corrigir? Pode ser que a galera, né, depois de anos, quer reescrever, mas ainda não reescreveu. Tudo bem. Então, vamos partir desse princípio. 17 pessoas tiveram, com percepções do mundo diferentes, elas determinaram que aquilo é mindset ágil. Só que quantas pessoas no mundo utilizam o manifesto ágil? Quantos mapas diferentes navegam sobre esse território, sabe? Quantas pessoas que têm outra visão sobre o mesmo tema e ela é obrigada a navegar por esse território, né? De acordo com esse mapa dessas pessoas. Então, o mindset ágil, ele não existe... Como que eu posso colocar assim? Eu coloco como que ele não existe, mas se tiver uma palavra melhor para isso, talvez utópico, não sei qual seria a melhor palavra. Ele é um guia, mas na prática, ele só serve na teoria. O resumo é isso. Ele é algo teórico, que quando você coloca pessoas que têm mapas diferentes, têm valores diferentes, que interpretam esses valores de forma diferente, a gente tem resultado diferente. Por isso que nós temos... Alguns times performam utilizando uma metodologia ágil e outros não conseguem rodar na mesma performance essa metodologia ágil. Por quê? Porque os mapas são diferentes. Você fala, mas o território é o mesmo. O território é o mesmo, mas os mapas dos times são diferentes. Por isso que dá resultado diferente. Aí acontece todos os conflitos, todos os problemas e tudo mais. Então, na prática, ele não funciona. Tá, agora você mudou a palavra e eu vou pegar no detalhe. Ele não funciona ou ele não existe, o mindset? Porque o funcionário a gente pode colocar que, poxa, eu fui lá na minha empresa, trabalhei, a gente foi colaborativo, né? Fizemos a colaboração com o cliente, junto com o cliente, fizemos a 4 mãos, trabalhamos juntos.
saiu um resultado muito positivo, todo mundo ficou feliz. Uhum. As pessoas lá começaram Então depois a continuar com isso, né? Só porque eu estava lá, né? Não foi só a minha intervenção. Então eu reforço que não existe. Porque a gente volta na questão de medir, né? O que é colaboração para você, o que é colaboração para mim. Então, não tem como uma pessoa falar que isso é colaboração. Quando você fala o que é colaboração, você não está falando de colaboração, você está falando o que você acha que é colaboração. Está falando do seu mapa. Então, se eu abrir o Aurélio aqui e olhar o que é colaboração, e abrir e ver o que é colaboração, é porque o registro que eu tenho aqui é o que está no dicionário, mas pode ser outra pessoa que não viu o dicionário, tenha outro registro da colaboração, é isso? É válido? A gente pode... não é a definição. A definição de verde. O que é verde? É uma cor, uma verde. Você sabe que é verde, não sabe? Se você olhar para a cor verde, eu sei você sabe olhar para a cor verde. Mas se for um daltônico... Exato. E depende do verde. Entendeu? Um verde claro, um verde escuro. Qual que é a tonalidade desse verde? Você entendeu? A percepção que eu tenho da cor verde para você é totalmente diferente. Então, que a gente tá... Aí vai ter uma galera técnica também que vai assistir, né? Vai falar, não, o verde no RGB lá, ele é tantos assim, 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 assado, né? Vai falar que não, tem uma medida. Aí eu falo para você, esse mesmo verde que você colocou lá, se você tiver no celular, ele tem uma tonalidade, se tiver no computador LCD, ele tem outra, se ele for impresso num papel, ele tem outra, se ele for para um outdoor, ele tem outra percepção. Então, o mesmo verde em ambientes diferentes... Pessoas enxergam diferente. Acho que pessoas que enxergam diferente. Eu estou falando de ambientes. Por isso que você vira assim e fala assim, que cor que é essa? O cara fala, é rosa. O outro, não, é salmão. Exato. A moça vem e fala salmão, porque a gente sabe que biologicamente a mulher enxerga mais cores do que o homem, né? Então, aí eu acho que ficou legal o exemplo da cor. Por quê? Porque se o cara colocasse cores, olha, o mindset ágil é você ter verde, rosa, preto, vermelho. A percepção das cores que nós teríamos é totalmente diferente. E se eu te apresento um vermelho mais claro, talvez não agrade você vai falar assim, olha, você não está colaborando, você não está tendo um mindset ágil. Eu acho que a régua, ela não existe uma régua, sabe? Não existe como você colocar que isso é ou não é. Porque quem executa acaba determinando qual que é esse valor, sabe? Qual que é essa quantidade de cor que deveria ter. Por isso que o mindset ágil, ele não existe. Explodiu aqui, né? Para não deixar a galera que tá assistindo aqui triste pra caramba e ir embora, então o que a gente pode fazer, Douglas, para levar essa agilidade para as pessoas que têm um mapa, no caso, o registro, diferente dessa ideia ou do território, que é colaboração com o cliente, responder às mudanças, indivíduos, interações, eu esquecendo aqui os 4 valores, né? Interagir mais do que com as pessoas, mais do que os próprios processos e ferramentas que muitos vêm implantando e tudo mais. Como é que a gente pode... Acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Porque agora eu já não vou poder falar mais mindset ágil. Se o mindset não existe, eu estou vendendo algo que não existe. É porque obviamente que a gente está em profundidade aqui, né? Ouvindo todo mundo ouvindo a gente está falando no assunto profundo. Se alguém que está começando, não vai chegar nessa profundidade. Senão talvez pode espantar esse cara, né? É que a gente está explorando um outro nível. A gente está saindo de um quadro na parede, né? Que está escrito lá bonitinho. E tá levando para o mundo real isso, né? E esse assunto começou, na verdade, depois que a gente viu uma discussão... Eu vi, na verdade, comentei com o Zé sobre isso. Alguém que tentou passar uma informação de uma certa forma e a outra pessoa se sentiu de uma certa forma ofendida e rolou um conflito de mapas.
E eu consegui olhar para os dois e falar assim, eu entendi que esse aqui estava defendendo os valores pessoais, esse aqui foi ofendido nos seus valores pessoais e eles estavam conversando sobre valores fixos, né? Então, esses valores fixos foram percebidos de forma diferente porque os valores pessoais, somados com esses valores fixos, deram resultados diferentes. Então, o que é importante para um, às vezes, não é importante para o outro. E como o território ele muda a todo momento, ele é mutável, o território ele não é fixo, o território muda, o clima muda, as coisas mudam, as coisas estão em eterna transformação, evolução. E como que você vai colocar mindset fixo, valores fixos em coisas que são extremamente mutáveis, vamos colocar assim, voláteis, né? VUCA, vamos colocar Evolutivas, né? A gente evolui evolutivas. De alguma maneira. Exato. Então, não tem como você ter um mindset ágil num mundo de possibilidades. Quando você fecha um padrão de mindset, você está fechando, você está indo para um mindset fixo, que eu comentei do livro, né? Do mindset, que a autora fala lá do mindset fixo, o mindset de crescimento. Às vezes, você vai precisar, no momento, ter um mindset fixo, você vai ter que ter uma visão que pode conflitar com esses valores iniciais, mas ele é para um resultado maior. Mas não que ele vá ser para sempre, mas pode ser que em nenhum momento você precisa abrir mão de um dos valores ou de um valor seu para que você tenha um resultado positivo. É complicado isso. Um exemplo muito disso, que é muito visto, é emagrecimento. Às vezes a pessoa ela tem um valor muito forte de família, amizade, esses são os valores pessoais dela, mas ela quer emagrecer, e às vezes esses valores estão atrapalhando ela emagrecer, ter o resultado positivo. Então, ela precisa abrir mão do seu valor fixo e colocar um outro valor de transição naquele momento para ela alcançar o resultado que ela quer ter. Então, não tem como você ter um mindset ágil, estruturado, sendo que isso aqui vai mudar a todo momento e você precisa mexer nesses valores, sabe? Então, é complicado eu falar para você o que você tem que fazer, sendo que a sua realidade é diferente da minha realidade é diferente da sua, que é diferente do time, em cada um do time. E a mudança, e o segredo eu acho que está nisso, você conseguir perceber o seu time, você perceber quais valores são importantes para o seu time, talvez naquele projeto, naquele momento, que pode ser que para o próximo projeto, aqueles valores eles não sirvam mais. Você tenha que abrir mão de um ou dois e colocar novos valores, e isso vai se construindo a todo momento. Então, o mindset ágil, fixo, ele não existe. E, legal, a gente está chegando no fim do nosso papo, mas ainda eu quero esperar mais um pouquinho aqui para abrir vários pontos aqui de perguntas e conversa. Mas como no caso da agilidade, vamos dizer que a agilidade se baseia, mais uma vez, né, entre aspas, a Bíblia da agilidade. Estou colocando entre aspas, ninguém fica bravo, né? Que hoje é o único documento, né? Da agilidade, assim, que é o manifesto. Ele está lá desculpa, vou corrigir aqui mais uma vez para ninguém matar a gente, 19 anos, né? Porque foi em 2001, né? Há 19 anos ele existe, ele não mudou desde então. Então eu quero dizer que o território não foi alterado. Faz sentido o que eu estou falando? Legal. Se o território não for alterado, isso não quer dizer que os registros, quer dizer, o mapa que eu tenho sobre esse assunto, não mude a toda hora, porque, como você falou, existe até o próprio contexto de cada momento de vida e que o projeto, o time, a empresa, você individualmente está passando, e a sua experiência quando a gente revisita ou olha para esse território. No caso aqui, a gente está falando do próprio Manifesto Ágil. Exato. Você vê que é contraditório, né? Você tem que ser adaptável, né? Você tem que se moldar em cima de algo que não se molda, né? Em algo que está aí desde 2001
praticamente fixo. Ele teve uma mudança, né? Acho que nos valores, recentemente, teve Não, na verdade, o que as pessoas têm colocado... 2.0, se eu não vi, né? O que as pessoas têm colocado é que... talvez você esteja falando sobre o guia do Scrum. Esse tem... Foi o Scrum que mudou. Mas o manifesto ágil perdão. não. Só que aqui é desenvolvimento ágil de software. Uhum. Foi criado, concebido para software. Hoje a gente está usando ele em centenas de áreas, né? Para não falar outra coisa. Então, muita coisa. Tudo, de alguma maneira ou de outra, você tem esse... Se foi, bebeu dessa água ou não dá para saber. Não vou aqui afirmar nada, né? Mas startups e tudo mais, de alguma maneira, né? Tá tudo ali misturado, né? Então, indivíduos, interações, o produto mais do que documentação. E aí o produto, eu já fiz a chave aqui para quem prestou atenção, né? Que lá no Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software é software em funcionamento. E a gente já adaptou para produto, que também serve para produto. Né? Claro. Exatamente. Porque e aí, o que eu preciso fazer, então, para ser melhor? Aí a pergunta, no caso, é essa, né? O livro que você estava falando é o Mindset, Nova Psicologia de Sucesso, da Carol Decker, se eu não me engano o nome dela, correto? Eu acho que é. Que é o cérebro lá colorido, né? A capa. Isso. Na estante. Isso, Mindset, Nova Psicologia de Sucesso, que ela fala exatamente isso, né? Os dois tipos de mindset, né? Um fixo, quer dizer, nunca muda. É isso, correto? E um que é mais criativo, que está sempre aprendendo. Isso eu vejo que esse livro é muito bom, abre muito a mente, mas ele ainda não fala como são esses mindsets, né, a fundo. Como eu comecei falando nessa live, tem a questão dos metaprogramas, né? Pessoas que elas são mais tarefa, por exemplo, isso é um mindset, a soma de todos esses metaprogramas vão dar um resultado em um tipo de mindset. Já percebeu que tem pessoas que elas são extremamente tarefa, elas trabalham, tipo workaholic, e tem pessoas que deixam até o trabalho de lado e prezam os relacionamentos? Elas gostam de estar conversando com os outros, no trabalho, com o time, pessoas que não gostam de conversa. Perfil das pessoas? Então, isso na PNL a gente chama de metaprogramas. Tem como se fossem chaves na nossa mente, que elas viradas para um lado ou para o outro, no final dá um resultado. Isso te dá um resultado, ele vai mostrar um pouco sobre a sua personalidade. É um assunto que não dá pra gente colocar hoje aqui, porque ele é bem extenso, tá? Tá ligado à personalidade, tá ligado a metaprogramas, tá ligado a valores, a crenças, é um mundo assim, bem, um pouco mais complexo. Mas por causa disso, não tem como você falar assim, esse é o melhor mindset para isso. Por quê? Porque esse mindset funciona, talvez, no seu território. Num outro território, esse mindset, talvez ele não funcione. Então, tem que ter essa percepção. Você tem que ser flexível, sim. A gente fala bastante sobre isso também, sobre flexibilidade na PNL. Você tem que ser adaptável, mas eu acho que começar a ter mais percepção dos territórios, para que você coloque o que realmente funciona para aquele time, o que funciona para aquela empresa, o que funciona para aquele produto, porque as pessoas vão ser diferentes e usar uma regra, usar aquilo lá como regra ajuda, mas pode ser que não seja a total verdade. Não tem uma verdade, né? Não tem uma verdade absoluta. Existe aquilo que funciona para uma galera e o que funciona para outra. Própria metodologia ágil, né? Eu já vi pessoas falar assim, Scrum, nossa, Scrum não funciona. Quando eu vejo isso, por exemplo, a percepção, vem muito de acordo com o que a gente está falando. Scrum é Scrum, ponto. Esse é o território. Agora, como você aplica, com a pessoa que aplica, onde ele aplica, como isso é feito, que vai de acordo com os mapas, dá um resultado totalmente diferente. Então, saber ser flexível. Então, para as pessoas que estão ouvindo aí, poxa vida, sobre agilidade, o mindset ágil em si E aí você tocou no assunto que eu tenho estudado e falado muito, que até vai sair um artigo aí, acho que essa semana que vem, no comecinho, que eu falo um pouco sobre a observação. Legal. Então a gente tem que observar o que está ao redor, como ele é, sem julgar em si, não tirar julgamentos. Vou colocar o meu de não.
deixa eu ver como funciona, como aquela área, aquele sistema, aquilo. Faço até uma comparação com o próprio ornitólogo, né? Ornitólogo, que é o estudioso de pássaros, né? Ele vai observar os pássaros no seu habitat, e aí ele está observando em silêncio e tomando anotações como os pássaros vivem, estão ali naquele ambiente. E não como deveria ser ou estar, né? Você não está fazendo julgamentos, ele está só registrando, observando, né? E é isso que acho que conectou com o que você falou, né? A gente começar a observar o território, quer dizer, o ambiente que a gente vive, como ele é, sem julgamento, como ele funciona, para aí sim, talvez depois, a gente, na agilidade, aí sim, propor uma hipótese de solução ou de melhoria ali para depois começar. Legal. É exatamente isso. Tem mas fala-se mais ou menos assim, um ditado, fala assim, que quem fala primeiro perde, né? Numa discussão, quem fala primeiro, numa negociação, uma coisa assim, que quem fala primeiro perde. O que eu quero dizer com isso? Quando você passa a observar mais o território, livre desse julgamento, porque quando você olha, não tem jeito, você olha com o seu mapa, você olha com as suas crenças, com seus valores, e você vai acabar julgando isso. Talvez a gente chama isso na PNL de dissociar. Saia de você, desconecte de você e olhe com o olhar de uma outra pessoa, com uma pessoa que você possa usar de referência. Fala assim, por exemplo, o exemplo disso. Vamos falar que eu vou olhar um problema. Eu falo assim, como que o Zé, pensando do pouco que eu te conheço, da percepção que eu tenho, como que o Zé olharia isso? Quando você começa a olhar com um outro olhar, com seus valores, imaginando com seus mapas, eu acabo tirando o meu julgamento. Entende? Você começa a ter uma visão de alguém de fora. Como que alguém de fora estaria enxergando isso? Como que alguém que não está aqui enxergaria essa situação? A partir daí você vai ver que você vai ter um outro resultado. Só que aí se eu olhar com o olhar da sua esposa, por exemplo, né, que a gente já teve um bate-papo aqui no canal, junto com ela pode ter um olhar totalmente diferente do nosso. Então a gente já vai ter um outro resultado. Aí a gente vai discutir, vamos sentar nós três para conversar e vai falar o que é o correto, o que é o mindset ágil, o que tem que ser feito. Cada um, se eu só apresentar a minha visão, eu vou colocar o meu mapa. Agora, se eu falar assim, não, mas espera aí, isso é importante para o Zé. Então eu vou abrindo mão do meu mapa e vou colocando um pouco do seu mapa, eu vou pegando um pouco do mapa da sua esposa, vou colocando um pouco do mapa dela e a gente chega nesse centro, né, que você comentou, nessa solução comum. Exatamente. O hashtag ficou a dica aí para quem ouviu o que a gente já pode fazer. Douglas, cara, muito maravilhoso o papo. Ainda tem outros assuntos aí que ficou, né? Vamos fazer mais aí depois. Se tiver afim, tá convidado. É convidado não só a participar aqui no bate-papo, né? Você já sabe disso, né? A gente fazer, né? Fazer um bate-papo. Você perguntando para as pessoas também, né? Porque vamos fazer aí um bate-papo a 3, a 4, acho que vai ser bem interessante. Douglas, obrigado, cara. Agradeço bastante. Quer falar alguma coisa? Dá um recado aí pra galera. Aonde que a gente pode te encontrar, né? Aí nas redes sociais, pessoal, alguma coisa assim. Eu quero deixar aqui, eu quero deixar um clima de paz no final, por mais que a gente vai para caminhos diferentes. Eu vejo que ninguém aqui está colocando isso como uma verdade. E se isso trouxe para você uma visão diferente, um ponto diferente, e se você realmente olhar isso e mesmo assim discordar, que legal, se acrescentou de alguma forma na sua vida, na forma de você enxergar as coisas, a gente alcançou o nosso objetivo aqui. E a minha ideia de passar para as pessoas é que assim, não se prenda a padrões que já foram determinados para você. A gente já tem padrões que são determinados para a gente. E isso mata a nossa criatividade, isso mata a nossa inovação. Quando você tem a oportunidade de colocar um pilar novo, por exemplo, no manifesto, ou nos valores, você está somando, sabe? Ou você quer tirar um e colocar o outro, você vai chegar a resultados diferentes. E sai dessa linha de produção, né? Na escola, a gente aprende na escola, né? Os professores colocam na nossa cabeça uma linha de produção e a gente sai pensando que o mundo é só daquela forma. Então, se você conseguiu abrir a mente e ver de uma forma diferente, falar, caraca, não tinha percebido isso, a gente alcançou o resultado. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, Instagram é @DouglasMonaco,
e tô por lá e a gente bate um papo lá, vai ser super divertido bater um papo com todos vocês. E obrigado, Zé, pelo seu tempo. Cara. Que é sempre bom a gente sempre conversar, sempre abre minha mente. E eu gosto que assim, você é um cara bem crítico e isso amplia mais assim, aquilo que talvez eu acredito. E é legal, às vezes, a gente tá conversando e de repente eu falo, caraca, eu comecei acreditando nisso e depois eu saí já não acreditando mais nisso. Então isso para mim é muito bacana, sabe? E agrega muito, pode ter certeza. Faço suas palavras as minhas, tá bom? Sempre é muito bom conversar com você. Obrigado e a gente se vê numa próxima, e quem estiver assistindo aí, fica ligado que vai ter mais coisas aí no mundo compartilhado. Se você gostou e quiser mais assuntos sobre o PNL, comenta aí embaixo nos comentários, que aí eu cutuco o Douglas para a gente falar sobre algum assunto. Se você quiser algum assunto específico, manda aí que a gente bate um papo, beleza? Valeu, galera! Querido. Assine o nosso canal se você não assinou, compartilhe esse vídeo, mande a sua sugestão, e se você quiser dar um feedback pra gente, eu estou pedindo, dê um feedback sobre esse vídeo e qualquer outro nos comentários ou mande direto pra gente através do e-mail que está aqui embaixo na descrição. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!